O Dia Internacional da Tolerância é comemorado anualmente em 16 de novembro. A data foi criada em 1996 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo é promover o bem-estar, o progresso e a liberdade de todos os cidadãos, assim como fomentar a tolerância, o respeito, o diálogo e a cooperação entre diferentes culturas, religiões, povos, civilizações. E esse é o assunto da semana do Em Pauta com Denise Quaresma, especialista em psicologia, e também a Betina Krause, especialista em direito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, professoras. Bom, eu gostaria de iniciar tratando sobre essa questão da tolerância. Vou começar com a Denise. Por que somos intolerantes, ou o ser humano é intolerante por si só, ou isso é uma cultura? A intolerância, ela é cultural, em certa maneira, mas ela também diz muito respeito ao funcionamento interno de cada um de nós. Como nós sedimentamos as nossas crenças, como nós somos arraigados nessas crenças, o quanto elas nos sustentam, e o quanto a gente tem dificuldade a partir dessas crenças de suportar a diversidade, a diferença. A própria palavra tolerância, ela vem do latim tolerare, né? Que significa justamente a capacidade, a condição de suportar a diferença do outro, né? Então nós somos extremamente apaixonados pelo que acreditamos que seja o correto, certo, né? E dessa palavra intolerância, então a gente vê o nascedouro de discriminações, o nascedouro assim de, inclusive, patologias, porque na medida em que eu não consigo tolerar, suportar a frustração de que o outro seja diferente de mim, que pense diferente de mim, eu realmente me torno uma pessoa dogmática, impregnada de dogmas que fazem da minha vida uma verdade única, absoluta, e o quanto é difícil a convivência humana com essas pessoas, então. A gente está falando aqui de intolerância em relação ao outro. Essa intolerância se dá em que aspectos, né? A gente pode dizer na questão de religião, por exemplo, raça. Raça, religião, etnia, sexualidade, enfim, em todos os aspectos centrais da nossa vida. Às vezes o tema em si discutido, por exemplo, num almoço coloquial de um domingo, é um tema trivial. No entanto, naquele mesmo tema trivial, o intolerante, ele vai se posicionar de uma forma veemente em relação ao que o outro coloca, e não vai permitir que o outro possa contestar na medida em que ele é dono de uma verdade, né? Eu gosto muito de uma metáfora, uma lenda que diz que a verdade era uma bola límpida e cristalina, e que os deuses brincavam com a verdade nos céus. E nós, homens, começamos a exigir a verdade aqui na Terra. Então, os deuses enviaram aquela bola límpida e cristalina à Terra, e todos os homens afoitos pela verdade pularam ao mesmo tempo sobre a bola cristalina, quebraram ela em milhares de pedaços, cada um pegou um pedaço na mão e disse, eu tenho a verdade, né? Então, legal. Eu penso que é um pouco disso, quanto a gente se crê dono de uma verdade. O intolerante, então, ele é dono de uma verdade absoluta, hegemônica. Eu diria para ti que é quase insuportável conviver com uma pessoa absolutamente dona de verdades. Porque ali não há questionamentos, não há indagações, não há dúvidas. Bom, a gente vê vários casos de intolerância que se tornam crimes até graves. Já vimos várias vezes com índios, por exemplo, lá em Brasília. Enfim, teve recentemente uma operação da polícia em relação à intolerância ligada ao nazismo. Enfim, tem vários, mas como uma tolerância pode se tornar um crime? E aí eu digo mais, uma coisa mais do nosso cotidiano, por exemplo, né? O julgar o outro, o ofender o outro, quando isso é mais do que uma palavra e pode se tornar um crime mesmo. É interessante isso, né? Porque a gente tem uma tendência a rotular as pessoas, a julgar as pessoas, e nós sabemos que sim, as pessoas são diferentes de nós, e nós temos que respeitar essas diferenças, não necessariamente aceitar. Então a pessoa que é intolerante, ela além de não aceitar o outro e respeitar, ela se volta contra. Então juridicamente, nós temos várias legislações, o Estatuto do Idoso,
A Lei Maria da Penha, que são questões que trazem minorias, por exemplo, a mulher. A mulher é o sexo frágil, mas na força física, porque a mulher é muito forte. Mas a mulher ainda hoje ela é discriminada no local de trabalho. Quando a mulher tem, por exemplo, uma profissão de destaque e ela consegue uma chefia, as pessoas falam, ela deve ter dormido com alguém para conseguir esse lugar, essa vaga, esse cargo. E a questão também do marido, das relações de casal. A gente está numa sociedade que ainda é machista. Então a sociedade vai dizer, não, mas manda quem pode. Ah, não, mas a mulher tem que obedecer, o homem tem que subjugar a mulher, isso é ser papel de macho, isso é ser provedor. Então também nós temos essa questão de intolerância. E aí nós temos movimentos feministas, nós temos também no Brasil um projeto de homofobia. Claro que muitas pessoas vão estar nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, e vão dizer, mas eu não gosto de ver um casal de homossexuais de mãos dadas, eu não gosto de ver um beijo gay em público. Ok, a gente vai respeitar que a pessoa não goste, mas isso vai acontecer. E é algo que a gente vai ter que se habituar lá pelas tantas na sociedade. Eu não gosto, mas eu não interfiro naquela ação. Exatamente, exato. Eu posso me sentir incomodada, mas não fazer nada. Claro, exato, não interferir. A pessoa não está prejudicando, está na sua, está com seu parceiro, etc. Até muitas vezes a gente vê, por exemplo, num bar, num restaurante, um casal de heterossexuais com um beijo lascivo que também nos causa um certo constrangimento. E é interessante também que contra heterossexuais também existe preconceito. Isso é interessante, é um dado para se apontar. Então, por exemplo, tu me fizeste a pergunta sobre crimes. Um crime de injúria. Chegar para um homossexual, tu é um viadinho, tu é uma bichinha louca, saiu do armário, por exemplo. Ou talvez até chamar uma pessoa muito branca, muito clara, de nazista, casca de barata branca. Uma aluna minha ouviu isso, veio conversar comigo indignada. Mas como eu estou numa região de cultura alemã, como é que eu ouço isso? Então as pessoas se sentem mal, então elas têm um processo de vitimização e o direito penal tem que dar conta. Mas a intolerância continua porque ela faz parte da sociedade, que não aceita o diferente, que rotula o outro porque não é igual a si. Agora, esse faz parte da sociedade tem que ser problematizado, tem que ser contestado, porque se faz parte, desde o meu ponto de vista, é porque o intolerante ele repete um comportamento acriticamente. Ele não faz uma crítica sobre o que ele está fazendo, ele não para refletir sobre o porquê do seu comportamento. Então, isso que a gente diz faz parte da sociedade, eu diria que faz parte de uma cultura que tem que ser urgentemente repensada. Repensada. Porque, de fato, assim, não há como a gente permanecer acriticamente repetindo comportamentos. E essa é uma das questões, assim, que o intolerante, ele é acrítico. Ele tem uma verdade absoluta, e para ele é incontestável essa verdade, por isso ele sempre é um acrítico, né? Então, desde o meu ponto de vista, o intolerante é alguém que não reflete sobre as suas ações, né? Sobre o seu momento de vida, sobre a cultura onde ele está inserido, né? Porque o mundo foi mudando, foi quebrando paradigmas também, né? Eu acho engraçado que a gente fala da questão da diversidade, das minorias, mas se a gente for parar para pensar aqui no Brasil, quantas minorias nós temos? Porque a gente tem um país com muita diversidade de religião, de raça, de etnia, enfim. Mas quer ver, Jane, é uma coisa importante, assim, a gente se dá conta que não é nem só em relação às minorias a intolerância. Eu penso, desde o meu ponto de vista, nos estudos de gênero a gente vê, assim, importantemente o quanto nós mulheres somos intolerantes com outras mulheres. É a violência intragênero. Aliás, uma mulher é extremamente intolerante com outra mulher, né? Ao ponto de que nós realmente falamos, censuramos, olhamos outras mulheres com estranhamento, ao ponto de, como tu trouxestes, Betina, que uma mulher, enfim, que acaba conseguindo galgar alguns postos de trabalho, ela é mal vista socialmente. Eu diria para ti que por outras mulheres, eu diria para ti que ela própria assume um comportamento masculino quando ela chega num cargo de chefia. Ela se masculiniza porque ela acredita que aquele lugar é um lugar masculinizado. Então, nós próprias mulheres temos uma postura absolutamente intolerante em relação à ascensão feminina, né? E nós próprias mulheres julgamos nós não somos fraternas, nós não somos parceiras, nós não compreendemos empaticamente o sofrimento de outra mulher, isso é muito raro. A gente julga outra mulher.
Essa violência intragênero, para mim, ela é algo que me choca demasiadamente, porque eu penso que competição feminina. Exatamente, a concorrência entre as mulheres. E acontece muito em qualquer ambiente, como a Denise falou muito bem, no trabalho, até dentro de casa, com irmãs, por exemplo. Isso acontece bastante. Uma outra questão interessante também, eu sou católica, eu vou à missa todo domingo, mas quantas pessoas são da Umbanda? Quantas pessoas do Espiritismo? São crenças e a gente tem que respeitar também essas crenças. A Unesco tem um documento, uma declaração, que diz o seguinte, que a tolerância é um ato de humanidade. É eu saber que eu posso me colocar no lugar do outro, ter empatia, mesmo que nós discordemos, mas isso é riqueza da vida. Então a gente realmente tem que mudar a mentalidade da sociedade para ver que nós podemos sim pensar de formas diferentes, nós temos formações diferentes, jornalismo, psicologia, direito, e quanto é rico e quanto a gente pode debater, e a gente tem que aprender a conviver nesses espaços. Perfeito, até porque se a gente isolar todo mundo que não concorda com a gente, quem acaba isolado somos nós. Exatamente, é. Bom, voltando um pouco na questão criminal, né, e penal, se eu me sinto agredida, ofendida por um intolerante, o que eu posso fazer? Existe lei que... Sim, nós temos um projeto hoje no Brasil que dá suporte, claro, sim. Nós temos vários crimes no Brasil, então injúria, o homicídio, as lesões corporais, por exemplo, que são crimes... Racismo, né? Racismo, exatamente. Então, racismo seria, por exemplo, eu estou no restaurante, eu vejo uma pessoa negra entrando e digo, não fico mais aqui. Ou eu não vou te empregar porque tu é negro, tu não vai trabalhar na minha casa. E também já é um preconceito, quer dizer, tu não vai trabalhar na minha casa. Ou a gente vê uma pessoa negra, muitas vezes, num carro fantástico. Será que é jogador de futebol? É um outro preconceito. E o preconceito está muito ligado também às nossas criações, porque os nossos pais nos transmitiram isso. Porque a gente nasce com a criação e com a bagagem que os nossos pais nos trouxeram. Então, juridicamente, existe o projeto Homofobia. E esse projeto diz o seguinte, se um gay entrar no motel e for impedido, ou se entrar no restaurante, em qualquer local público, se sentir ofendido, ele pode sim registrar e seria um crime. Mas hoje, em relação à sexualidade, raça, etnia, cor, nós temos os crimes de injúria, que são muito comuns no Brasil. Então, algumas pessoas se sentem, por exemplo, ofendidas sendo chamadas de negras, outras não. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes é muito sutil, sutil essa forma, porque muitas vezes, eu não quero que tu trabalhe porque é negra. Não, mas aí eu vou te dar uma outra desculpa ou eu vou falar de uma outra forma e eu posso me sentir ofendida. Exatamente. Isso também diz respeito à questão, para nós, da psicologia, da autoestima de cada sujeito, do núcleo da autoestima. Porque aquilo que é suportável para ti pode ser absolutamente insuportável para a Betina ou para mim. Então, isso diz respeito a como cada sujeito está na sua posição psíquica em relação ao mundo que cerca a pessoa, né? Aquilo que para ti não é absolutamente trivial e não diz respeito a nada, para outra pessoa pode ser, sim, uma injúria. E a gente vê realmente que essas pessoas que compõem a minoria, digamos assim, né? Elas são pessoas estigmatizadas e o estigma, realmente, ele é uma marca... É amalgamada no sujeito, não é nem só, é mais que uma tatuagem, é um amálgama, que o sujeito não consegue se livrar de forma nenhuma. Ao ponto, como muito bem diz a Betina, se o sujeito negro está num carro muito bom, a gente, é jogador de futebol. Ou será que é dele esse carro? Né? Agora, há poucos dias, esteve em Porto Alegre a consulessa francesa, falando para o pessoal do camelódromo, os vendedores do camelódromo, em relação à questão da autoestima deles. E ela falava muito disso, né? Ela é negra, ela é a quinta filha de uma família extremamente rica da França. A mãe dela teve uma relação com um africano e nasce ela preta, a única preta da família. E o filho dela é loiro, loiríssimo. E quando ela sai na rua com o filho, pensam aqui no Brasil que ela é a babá, no Rio de Janeiro. Né? E ela falava disso, então, né? É essa intolerância social em relação a essas diferenças, essas diversidades, né? E eu penso que na medida que eu tenha alguma casquinha de ferida narcísica, pode ser só uma cicatriz na ferida, aquela expressão que é usada já me fere. Essa que é a questão, então, né? O quanto isso diz respeito ao nosso núcleo de autoestima que acaba sendo minado. Muitas vezes eu vejo em conversas de bar falando sobre racismo, conversa do dia a dia, em casa, enfim, e aí muitos se falam, se eu coloco numa camiseta escrito 100% branca, é uma ofensa talvez para os negros, mas se eu coloco 100% negro,
eu estou somente valorizando a minha raça. Por que é visto dessa forma? Porque eu não 100% branco, não pode ser só eu me colocando. Lógico, eu teria que ser 100% branca. No caso, eu não sou, né? Todo mundo tem outras origens. Mas talvez é por isso, pela essa questão da minoria estar... Exatamente. E aí, como nós vamos também significar a realidade? Qual é o sentido que eu dou para isso? Qual é o meu olhar de acordo com a minha subjetividade? Uma outra questão, a gente estava comentando, falando sobre carro, eu gosto demais de carro, me interesso. E aí me comentaram, eu sou de Porto Alegre, me comentaram que aqui em Novo Hamburgo tem um fenômeno muito interessante. Existem muitas pessoas muito bem de vida, abastadas, empresários reconhecidos, que muitas vezes vão comprar um automóvel de Havaiana. E o vendedor sequer atende, achando que aquele sujeito não pode comprar o carro porque não tem poder aquisitivo. Não digo só aqui em qualquer lugar, porque a gente está numa sociedade, mas o pessoal me comentou aqui que a gente julga muito pela aparência. Comigo mesmo já aconteceu Já também. aconteceu. Então, se a gente vai numa loja comprar uma roupa, a gente tem que estar muito bem vestida, maquiada, linda, para sermos bem recebidas e atendidas. E até nos oferecem cafezinho. Isso diz respeito, então, justamente ao estereótipo, né? A construção social que se faz de sujeitos humanos que se dão bem e em detrimento de outros que se dão mal, né? Agora eu queria retomar um pouquinho uma questão que eu penso que desde o ponto de vista da psicologia também é interessante aqui no nosso debate, é o quanto a gente projeta as nossas partes não aceitas da personalidade no outro. A gente pode falar disso depois do intervalo? Podemos. Pode ser? Então vamos ao intervalo, em seguida a gente volta falando sobre tolerância aqui no Em Pauta.